Olá, pessoal do Semi-Extensivo Noturno, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Animados, firmes, enfim, apesar de todas as dificuldades, né, pelas quais todos nós estamos passando, né? A vida segue de uma maneira um pouquinho diferente daquela que nós estamos habituados, mas enfim, né, nós estamos aí para servi-los da melhor forma possível, né, com os melhores conteúdos e a fim, logicamente, de prepará-los, né, para os principais vestibulares aí, não só do Brasil, também como do estado do Paraná, né, pensando naquilo que vocês vão fazer, ok? Hoje nós, não só hoje, mas como nas aulas seguintes, nós vamos falar um pouquinho de redação, né? Bem importante, uma das provas aí mais comentadas, né, nos exames vestibulares, é a prova de redação, né? Muitas vezes aquele bicho papão da prova de redação, né? Nós vamos aí procurar, logicamente, deixar de uma maneira mais simples, gostosa e atenuar um pouco esse, né, esse sentimento que muitos de vocês, né, muitos dos alunos têm acerca dessa prova, né? Uma prova, embora, né, ela seja difícil, né, uma prova que demanda leitura, né, uma prova que demanda conhecimento do candidato. Eu acredito que se vocês levarem em consideração as dicas, né, que nós vamos passar para vocês aí no decorrer das aulas, podem ter certeza que vocês vão se sair bem. Lembrando, acima de tudo, que essas dicas que os professores, né, ou no meu caso aqui enquanto professor de redação, essas dicas que eu passo para vocês aqui reiteradamente nas aulas, logicamente, elas devem ser materializadas por meio da escrita, né? Vocês precisam, acima de tudo, praticar, né? Eu sempre comento na sala de aula, já comentei com vocês e reitero, né, que para eu escrever bem, para eu produzir uma boa redação, um dos primeiros pontos de partida aqui é a questão da leitura. Eu preciso ler, eu preciso ter repertório, eu preciso ter conhecimento de mundo, eu preciso ter bagagem cultural. E tudo isso, logicamente, eu só adquiro por meio da leitura, ok? Hoje nós vamos fugir um pouquinho da dissertação argumentativa clássica, né, que é, como eu digo para vocês, o principal tipo de texto cobrado aí nos principais vestibulares, né, principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio, mas nós vamos focar um pouquinho aqui em outros tipos, né, de redação ou em outros gêneros textuais, por exemplo, que são possíveis aí de serem cobrados nas provas aqui do estado do Paraná, ok? Vocês devem lembrar que uma das nossas primeiras aulas, eu peguei e fiz um levantamento para vocês acerca dos principais gêneros textuais, considerando cada uma das suas universidades, né? Então eu comentei aí dos principais gêneros, quais gêneros são possíveis de serem cobrados na prova de redação, bem como, então, as instituições. E pensando um pouquinho, né, saindo, como eu disse para vocês, um pouquinho dessa ideia da dissertação argumentativa, né, que eu pontuei, eu elenquei o básico aqui por enquanto com vocês, em outros momentos nós vamos aprofundar essa ideia da dissertação. Comentei também com vocês em outro momento a ideia do gênero textual resumo, né, que além de ser cobrado e muito em vestibulares como a UEM, a Federal do Paraná, entre outros, é um ótimo exercício, né, de escrita e de leitura. Hoje nós focalizaremos então a questão da carta de reclamação. A carta de reclamação é um gênero textual da ordem do argumentar, né? Então, se for pedido, por exemplo, numa UEPG, né, bem como numa UEM, né, entre outras universidades, se for eventualmente pedido para vocês produzirem o gênero textual carta de reclamação, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é o seguinte: eu preciso entender que esse texto é da ordem do relatar, tá? Desculpa, é da ordem do narrar, né? E também, acima de tudo, vai sobressair a ideia do argumentar. Então, fundamentalmente, logicamente, como todo texto eu narro, né, ou como grande parte dos textos eu produzo uma narração, eu tenho que entender, acima de tudo, que a carta de reclamação, ela se baseia na ordem do argumentar, tá? Então, a carta de reclamação nada mais é do que um texto argumentativo. Só que essa argumentação, né, logicamente, ela vai se diferir, né, da dissertação argumentativa clássica que vocês estão habituados. Nós vamos produzir aqui a argumentação
em forma de carta, considerando os seus elementos constituintes. Vamos observar aqui o nosso primeiro slide, então, sempre importante, né? Nós compreendermos, então, a teoria, né, o conceito do que seria essa carta de reclamação. Não posso esquecer que a carta de reclamação ela serve a maneiras peculiares, né, de um cidadão expressar, por meio da língua escrita, sua posição de insatisfação acerca de alguma injustiça, por exemplo, né, de algo que se apresente como impróprio, especialmente frente a convenções ou às convenções sociais legitimadas e muitas vezes também formalizadas. É uma ressalva, anotem essa palavra aí no caderninho de anotações de vocês, é uma ressalva. Por que é uma ressalva? Porque atualmente se pode reclamar de quase tudo, obviamente, e de diversas maneiras, mesmo do que ainda não se reconheceu como direito legal, tá? Mas que se manifesta socialmente como direito moral do cidadão. Aquele que reclama, né, o escritor que reclama, o faz em uma direção certa a alguém pressupostamente competente para resolver o problema apresentado. O que isso significa? Se eu, né, que estou reclamando de alguma coisa, logicamente eu vou reclamar para alguém sobre a ideia. Né? O prefixo pré, né, pressupostamente, ele, enfim, já indica haver certa ideia social de que o conteúdo reclamado precisa ser respeitado, ou seja, aclamado mais de uma vez para ser ouvido. Respeitado em sua natureza discursiva e também social. É usada quando o cidadão se sente lesado e desrespeitado em seus direitos ou injustiçado e discriminado socialmente. É um gênero que leva a uma forma de exercer a cidadania e é por esse motivo que nesse espaço vamos chamá-las então de gênero da cidadania. Nós vamos então chamar a carta de reclamação como um gênero de cidadania ou da cidadania, como bem queiro. Dando sequência aqui aos nossos slides, né? Eu já falei isso para vocês no início da aula, não posso esquecer do seguinte, que o gênero carta de reclamação, ele pertence à ordem do argumentar. Então eu vou me posicionar acerca de uma questão e, logicamente, eu vou trazer aí os meus argumentos acerca dessa questão, né? Apresenta movimentos discursivizados para a sustentação, a refutação e a negociação de argumentos, tendo em vista a tomada de posição do seu interlocutor, ou do locutor, melhor dizendo, diante do tema. O locutor, ele pode agir como pessoa e outras vezes também como consumidor, como cidadão, em um misto de relações informais, apoiadas em estratégias de subjetividade e formais, apoiadas em argumentos racionais e lógicos. Marcas de subjetividade, logicamente, podem aparecer mais, quando o assunto reclamado está relacionado à vida privada, cuja objetividade de argumentos lógicos não dão conta de sustentar a posição do locutor. É bem interessante nós destacarmos essa passagem aqui, porque quando eu falo em marcas da subjetividade, eu quero deixar muito claro para vocês que esse tipo de texto, diferentemente da dissertação argumentativa, que embora é um gênero da argumentação, na carta de reclamação eu posso me posicionar por meio de expressões de primeira pessoa. Não só posso, como eu devo me manifestar por meio de expressões de primeira pessoa. Ok? Circula em diversos meios, obviamente, e a sequência argumentativa aparece então como tipo principal. Daí os alunos me perguntam, professor, tranquilo, eu compreendi, eu entendi todo o conceito, toda a definição de carta argumentativa que o professor acabou de explicar. Ok, pergunta, talvez você agora esteja se perguntando, beleza, professor, e agora? Como que eu me manifesto diante desse texto? Como que eu estruturo esse texto considerando as suas aulas lá sobre gêneros textuais? Né? Que todo gênero nós devemos levar em consideração, então, além do tema, o estilo e também a forma de composição. Né? Então, diferentemente, por exemplo,
da dissertação argumentativa, né, que nós escrevemos em 4 parágrafos, né, do resumo, né, da Federal, lá da UEPG, da UEM, que é escrito em um parágrafo só, sem título, né, entre outros gêneros textuais aqui, que eu poderia elencar com vocês, a carta de reclamação, ela segue, ou ela é reconhecida por obedecer a uma determinada estrutura. Observem comigo aqui no próximo slide, como que ela se comporta. Tem que ter um cabeçalho, né? Então, o cabeçalho, eu quero deixar claro para vocês aqui em relação ao cabeçalho, que esse cabeçalho ele vai corresponder, então, ao local e a data, né, em que eu estou inserido. Né, enfim, o contexto, ao meu contexto de comunicação. Logicamente, o que o professor fala? Né? Se eu vou fazer, por exemplo, uma prova de redação, lá da UEM, né, e eles pedem, por exemplo, uma carta de reclamação, e eu estou fazendo essa prova em Maringá, por exemplo, no dia 10 de setembro, eu coloco Maringá, 10 de setembro de 2020. Agora, o seguinte, o que o professor diz para vocês? Se atentem ao comando da proposta, tá? Se atentem ao comando da proposta, porque dependendo do contexto de comunicação, dependendo do contexto do comando, o comando deve ou ele pode te levar para um outro caminho, que se eventualmente você colocar Maringá 10 de setembro de 2020, você pode cometer uma falha. Por isso que o professor sempre fala para vocês, para eu produzir uma boa prova de redação, primeira questão é o seguinte, eu preciso ler, e ler com atenção o comando do texto. Mas normalmente não foge desse padrão não, tá? Coloca lá Ponta Grossa, 10 de outubro de 2020, se eventualmente você estiver fazendo essa prova em Ponta Grossa. Leiam o tema, leiam o comando da questão. Tá? O assunto, né, e o referente, saudação inicial ou vocativo, né, isso é bem importante, eu não começo escrevendo do nada, eu tenho que fazer uma saudação inicial, né, e essa saudação inicial ela vem acompanhada do vocativo. Tomem cuidado com a linguagem que eu vou utilizar, né? Se eventualmente nós somos pessoas, né? O locutor, né? O escritor com o seu interlocutor são pessoas próximas, dá de certa forma uma liberdade, né? Para uma certa linguagem mais íntima. Só que o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Que todo o processo de vestibular considera a norma culta padrão, tá? Descrição e relato do problema, então eu tenho que me posicionar e escrever o porquê, né, o descrever o porquê que eu estou escrevendo aquela carta, né, tem que apresentar uma opinião, né, que é a tese inicial, argumentos de defesa da tese, solicitação da resolução do problema, saudação final ou despedida e juntamente com a assinatura. O que o professor deixa claro aqui para vocês nessa aula sobre carta de reclamação? Obedeçam ao comando, né? Obedeçam não só ao comando, se vocês obedecerem a essa estrutura que vocês estão acompanhando comigo aqui no slide, podem ter certeza que vocês vão se sair bem, né? Colocando o cabeçalho, esse cabeçalho, ele é colocado à direita, né? Ou melhor, à esquerda da folha de redação, mas aí você me pergunta, professor, em algum momento eu li que eu posso colocar à direita da folha. Posso fazer isso? Pode, não tem problema. Embora isso, né, exista essa possibilidade, eu quero deixar claro para vocês que, né, eu sempre ensino pelo lado esquerdo, né, da folha. Nunca deu problema. Eu aprendi a produzir cartas assim e fiquem à vontade, coloquem à esquerda ou à direita, tá? Enfim, eu oriento à esquerda. Traz o assunto, né, o referente da questão, colocando uma saudaçãozinha inicial. Tomem cuidado, como eu disse com vocês, em relação à linguagem, né? Sei lá, vou reclamar sobre um objeto que eu comprei nas casas pernambucanas, né? Vou reclamar sobre um computador que eu comprei, e eu não vou, né? Se eu vou dirigir essa carta ao gerente da loja, eu não vou, né, usar qualquer vocativo para eu me dirigir a esse, né, gerente da loja. Descrever, né, a situação, problema, né, comprei no dia tal, estive na loja a qual o senhor gerencia, enfim, comprei um computador, né, enfim, explica o porquê que você precisou comprar esse computador, é interessante, né, em tempos de pandemia, home office, entre outras questões, né.
Apresente aí a tua tese inicial juntamente com os argumentos, explicite o porquê que você precisa que esse computador ele seja reparado, né? Apresente a solicitação da resolução do problema, juntamente, logo abaixo, você traz a saudação final, né? Trazendo aí, por exemplo, uma mensagem de expectativa, né? Creio, aguardo que a minha reclamação ela vai ser atendida, né? Dentro do mais rápido possível, né? Juntamente com a assinatura. Detalhezinho na questão da assinatura, pessoal, né? Fiquem bem atentos com relação à assinatura. Por quê? Porque as provas vestibulares, né, normalmente elas trazem para vocês aí um pseudônimo. O que é um pseudônimo? É um nome falso, né? E esse pseudônimo ou esse nome falso é justamente para quê? Para vocês não se identificarem na prova de redação, tá? Então fiquem espertos com relação à ideia da assinatura. Normalmente as provas de vestibulares, quando cobram, por exemplo, carta, eles dão um pseudônimo, eles dão um nome falso. E é por meio desse nome que vocês devem assinar. É esse nome que vocês devem utilizar, ok? E no próximo slide aqui, conforme vocês podem observar, né, eu trouxe um exemplo, então, só para vocês identificarem como que isso se materializa, como que tudo isso que eu acabei de dizer para vocês se materializa em forma de texto, em forma de carta de reclamação. Campinas do Sul, 29 de fevereiro de 2009. Vejam bem, tomar cuidado, Campinas do Sul, nome de cidade, nome próprio, letra maiúscula, obrigatoriamente seguido de vírgula, né? Fevereiro ali não haveria, ali foi um erro meu, não haveria necessidade de estar escrito com letra maiúscula, tá? Mas enfim, e 2009 seguido de ponto obrigatoriamente. Assunto: computador entregue com estragos aparentes. Nesse caso aqui, na tua carta de vestibular, de um contexto vestibular, não tem essa necessidade de você demarcar ali, logo abaixo da localidade, o assunto da carta. Não tem essa necessidade, por quê? Porque o assunto você vai relatar no corpo do texto da sua redação, ok? Excelentíssimos senhores, olha o pronome de tratamento que foi utilizado. Esse é o vocativo, obrigatoriamente seguido de vírgula. Pula uma linha ou não pula uma linha, isso vai depender de você. Se a tua letra for um pouquinho maior, né, você pula, se não, da sequência. Pode, inclusive, utilizar a mesma linha, né? Eu não uso, mas, enfim, pode haver essa possibilidade. No último dia 5 de fevereiro, dirigi-me, primeira pessoa. É aquilo que eu peguei e falei para vocês. Dirigi-me ao seu estabelecimento situado na Rua do Equívoco, número 2, como endereçado, a fim de comprar um computador. Após escolher o modelo que me interessou, primeira pessoa, eu solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador encomendado. Aí veio o problema. E como que eu sei que é o problema? Por meio da marca textual. A conjunção coordenativa adversativa. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que o mesmo emitia mais de 8 apitos e não funcionava. Diante desse fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data, continuo à espera. O atraso na resolução do problema vem, ó o problema que isso vem me trazendo, ó o problema que isso vem me ocasionando. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos ao meu cotidiano. Por esse motivo, demando que outro computador da mesma marca e modelo seja entregue sem falta dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Sem mais, pã. Por que eu coloquei aqui o sem mais? O sem mais é uma saudação final. Observem aqui nesse caso que não há uma assinatura, né? Mas o que o professor quer deixar claro aqui para vocês? Né? Que num contexto de vestibular, certamente uma UEM, uma federal, né? Uma UEPG vai fornecer para vocês, sim, um pseudônimo, e é com esse pseudônimo, por exemplo, que vocês vão finalizar a carta de vocês. É um gênero fácil? Sim. Né? É um gênero tranquilo? Você está pensando aí comigo? É. Só que para eu materializar isso, para que eu
compreenda melhor como se produz, eu preciso produzir. Tá? Em outros momentos, aí, por meio, né, dos nossos atendimentos no plural Hangouts, né, dos nossos encontros aí semanais, eu vou enviando para vocês, então, propostas de redação. Importante que vocês, logicamente, entrem em contato conosco, né, frequentem as aulas aí, para que a gente consiga, logicamente, poder passar isso para vocês. Ok, pessoal? O meu recado da aula de hoje seria isso, tá? Um gênero textual aí bem comum nas provas e vestibulares aqui do Paraná, né? E em outros momentos aí nós daremos sequência, então, a outras possibilidades de gêneros de textos para os nossos vestibulares aqui do estado do Paraná. Compreendido? Tranquilo? Ficaram com dúvidas? Ah, professor, fiquei com dúvida em alguma questão. Ficou com dúvida em alguma questão, né, sobre a carta de reclamação? Entra em contato comigo lá pelo plural Hangouts, os nossos encontros, nos nossos tira-dúvidas, que eu explicito tudo isso para vocês. Se cuidem. Um abraço para vocês e até mais.